Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Salvador das nossas vidas, o amado da nossa alma. Bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, bom dia para você, Josi, querida, bom dia, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor por mais essa manhã, né, por mais essa oportunidade neste dia que se chama hoje, que fez o Senhor Deus para que nós nos alegrássemos, para que nós pudéssemos estar aqui, ouvindo essa palavra poderosa que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Creia que você será ricamente abençoado nesse dia, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é um Deus zeloso, que cuida de nós como a menina dos seus olhos. Se você crê nisso, atente para o que Deus está falando nesta manhã de segunda-feira e fique ligado conosco, não perca o programa pela Rádio Estúdio FM ou pela minha página no Facebook ou ainda depois pelo canal no YouTube, Roseli Ribeiro, programa Maranata. Você encontra as palavras lá, todas guardadinhas no canal do YouTube, gravadas para você ouvir. Palavras do céu no dia de hoje, né? Como a palavra ela se renova a cada manhã, você não tem problema que o programa já foi. O importante é que Deus vai renová-la e vai falar com você através da palavra, tá bom? Então preste atenção, fique ligado no programa dessa manhã, tá? Vamos orar, porque sem oração nós nada podemos fazer. Precisamos do nosso Deus aqui neste lugar para nos orientar, para falar conosco, para usar esse vaso aqui que é pequeno, que é de barro, que é imperfeito, mas que está aqui na posição, na brecha, para que Deus possa usar para nos abençoar. Eu também sou ricamente abençoada pelas palavras que vêm aqui, porque os primeiros ouvidos que estão mais perto aqui são os meus mesmos, perto da minha boca. Depois vem os ouvidos da Josi, os ouvidos de vocês que estão aí de longe ouvindo a palavra. E o poder está na palavra de Deus, que faz milagres e maravilhas na nossa vida, que nos conduz para um bom caminho. É ela que nos orienta para nós vivermos em comunhão com Deus e darmos o nosso melhor para o Senhor. Ela é a nossa bússola que indica, né, todos os dias da nossa vida, o que é que nós devemos fazer. É a palavra. Então eu espero que essa palavra realmente faça morada no seu coração e te guie nas veredas da justiça do Senhor. Amém, queridos? Então vamos orar, entregar essa programação a Deus, que Ele venha nos abençoar ricamente nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui prostrados aos seus pés, te adorando, glorificando o teu santo nome, clamando pela tua poderosa e santa presença neste lugar. Transforma esse local agora, Pai, num local de adoração a ti. Fala conosco, manifesta o seu poder e a sua glória nas nossas vidas. Deus, eu sei que a tua palavra sonda os pensamentos e esquadrinha os corações e sabe o que há no nosso interior, no mais íntimo do nosso ser. Coisa que nem nós sabemos, o Senhor sabe, o porquê o Senhor nos conhece. Foi o Senhor que nos fez e que nos criou e deixou a sua palavra para instrução para nós. Em nome de Jesus, ser conosco. Pai, vai conosco, Pai, nos ensinando nesta manhã. Abra os teus céus, a revelação da tua palavra, que ela encontre em nós um terreno fértil para frutificar na nossa vida. Que nós não sejamos ouvintes esquecidos, que assim como aqueles que se olham no espelho e saindo do espelho já não vê nada mais, que essa palavra não faça isso, que ela fique em nós e que ela provoque em nós mudanças do nosso ser, do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa vida, Jesus. Porque nós precisamos estar prontos para nos encontrar com o Senhor. Meu Deus, vai abençoando, vai derramando a tua graça, a tua bondade, nos envolvendo nos teus laços de amor e misericórdia. Aonde houver alguém triste, Pai, que essa palavra possa alegrá-los. Aonde houver algum enfermo, Pai, que essa palavra possa curá-los, Senhor. Aonde houver tristeza, que haja alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde houver guerra, que haja a paz.
porque tu és o príncipe da paz, Jesus. Tu és o Deus que cessa as guerras até os confins da terra. Em nome de Jesus, sê com aquele povo que está sofrendo, naqueles lugares distantes, meu Deus, aonde está ocorrendo guerra, nos lugares aonde não tem guerras visíveis, mas tem guerras espirituais. Pai Santo, nos dê a armadura do céu, para nós lutarmos as nossas guerras de cada dia, vencermos a nós mesmos, ó Deus, vencermos os gigantes que se levantam e querem nos destruir. Nos fortaleça na tua palavra, na tua presença, nos coloque de pé, ó Deus. Levanta aqueles que estão caídos, sara aqueles que estão doentes, ó Pai, põe de pé o teu povo para marchar, para conquistar o céu, que o inferno vá recuando mediante a palavra do Senhor, que é liberada, vai pondo por terra todas as astutas ciladas do adversário, toda obra das trevas, ó Pai, que vem contra a nossa vida. Eu estou aqui, Jesus, porque eu creio que se um inimigo se levantar contra mim, a tua palavra garante que por 7 caminhos ele vai bater em retirada, ele não vai permanecer, porque comigo está aquele que é o maior, o todo-poderoso, e o Senhor está também com esses que me ouvem, com esses que estão nesta oração agora, clamando ao Senhor por uma providência, por uma proteção. Ó Deus, envia seus anjos dos céus, acampe eles ao redor de cada um, ao redor de cada casa, ao redor de cada estabelecimento, ao redor, meu Deus, dos poderes constituídos nessa cidade, diante das prefeituras, dos tribunais. Ó Deus, vai tomando esses homens, essas mulheres que têm decisões para tomar, que sejam todas em favor do seu povo, em favor daqueles que são mais sensíveis, ó Deus, aqueles que não têm com quem se defender. Pai Santo, põe por terra aqueles homens que agem somente pensando em si, em nome de Jesus Cristo, que a sua justiça opere nas nossas vidas, opere no nosso meio, ó Pai, vai derrubando as muralhas e as fortalezas, vai dando vitória para o seu povo, vai provendo na mesa daquele que não tem, vai fazendo milagres, ó Deus querido, em nome de Jesus. Usa as pessoas, ó Pai, que estão com o coração aberto para serem usadas em favor da tua palavra, para a glória do seu nome. Levanta, Pai, aqueles que estão caídos, prostrados e que podem fazer grandes coisas na tua presença, ajudando o próximo, ó Deus, levando uma palavra de consolo, um abraço amigo, alguma coisa que falte, toque nos corações, mas que ninguém fique desamparado, porque se for preciso, Pai, eu sei que o Senhor usa até as pedras para falar, o Senhor pode usar até mulas para falar ou para fazer alguma coisa, mas não faça isso, ó Deus, ache em nós graça, ache graça no nosso coração, que o Senhor ache lugar em nós e que nós possamos estar na sua mão para sermos usados como canal de bênção na vida de todos que nos cercam, de todos que nos rodeiam, que a tua bênção seja derramada em medida recalcada, sacudida e transbordante sobre nós, que a tua graça, Pai, transborde na nossa vida, que a tua luz encaminhe os nossos caminhos escuros, que não haja caminhos tortuosos, que a tua palavra endireite todos diante de nós e que nós possamos estar na tua presença, prontos para qualquer hora partirmos daqui, porque a trombeta vai soar e o Senhor vai nos buscar. Oh, Pai, ninguém sabe a hora que nós tombaremos nessa terra, que, Pai, aqueles todos que forem morrendo, que morram nos seus braços, sejam acolhidos pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua salvação encontre todas as almas, Pai, que caminham sobre a terra, que isso é o mais importante para nós. No mais, Pai, nós te agradecemos por tudo, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Tu és um Deus maravilhoso para nós, o Senhor tem nos concedido a vida, o Senhor tem nos concedido tudo que temos, porque sem ti nós nada podemos fazer. Nos prostramos diante dos teus pés agora, Senhor, agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Libera mesmo uma palavra de poder e fale conosco nessa manhã, que nós estamos prontos para ouvir a tua voz, Senhor, porque as tuas ovelhas, o Senhor as chama pelo nome e o Senhor conhece a todas. Eis-nos aqui para te ouvir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. Gilmara, glória a Deus, pegou ao vivo hoje, né, querida? Deus abençoe a sua vida, que as bênçãos do Senhor caiam sobre você, te alcancem todas elas e você possa continuar dando testemunhos sobre testemunhos na casa do Senhor, para alegar os nossos corações, amém? Amém, louvado seja Deus.
Então vamos para a palavra de hoje. Cidinha, oh minha querida, Paz do Senhor, bom dia também para você. Aleluia! Nosso Deus é bom, né, irmãos? O mundo continua mal, o mundo continua caindo tropeçando nas pedras, né? Tropeçando na rocha de esquina. Mas nós estamos aqui clamando ao Deus Todo-Poderoso que pode nos dar a paz que ninguém pode dar, que pode nos dar a graça, que pode nos dar as bênçãos, independente de como é que está o mundo por aí, nas guerras, né, nas confusões dos homens. Mas a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor e nós cremos que para nós que servimos a Deus, para nós que estamos nos pés do Senhor buscando. Ai, Gilmara, eu tenho medo de mexer e sair fora aqui, Gilmara. Tá? Que para nós que estamos buscando a presença de Deus, que seja tudo maravilhoso para nós, irmãos. Porque Deus é conosco. Deus é o Deus que cuida do seu povo no meio do deserto, né? E nós estamos aqui para proclamar a salvação, as bênçãos de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida que está aí, que está me ouvindo também. Amém? E vamos continuar intercedendo por aquele povo que sofre, né? Sempre sofrendo, sempre em meio a conflitos. Que esses homens poderosos sejam encontrados pelo Senhor. Que Deus ache graça em algum lugar na vida deles. Para que possa trabalhar e eles pararem de querer destruir a humanidade. Porque eles têm o espírito de Lúcifer mesmo, né? Aquele que odeia os homens e quer destruir os homens. Que o Senhor criou a sua imagem e semelhança. Esses homens permitem que Satanás tome conta da vida deles e a partir daí eles querem destruir a humanidade também. Eles odeiam o povo. Nós vamos falar sobre isso hoje, né? Mas isso não nos alcançará, porque nós estamos guardados debaixo do sangue de Jesus e seremos protegidos de todo o mal. Amém? Não só do mal do próprio diabo contra a nossa vida, mas também do mal que esses homens promovem no mundo e que de certa forma também nos atinge. Mas em nome de Jesus eu profetizo que cai por terra, que eles não vão nos achar, porque nós estamos escondidos debaixo das asas do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Gilmara, você tá rindo aí, né? Porque eu não sei. Outro dia eu fui mexer aqui, parou a live, saiu fora. Tá bom? Eu não consigo. Vou aprender, você vai ver. Vou comprar um celular bem possante, poderoso, que eu possa mexer e ele não me dá trabalho. Então vamos para a palavra, irmãos, desta manhã, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 50, né, Jesus, que eu te falei? Vamos lá, uma palavra que Deus tem hoje para os nossos corações, que Deus me deu primeiramente foi para Adriele, a irmã, né, minha irmãzinha que congrega comigo ali na igreja. E depois o Senhor foi acrescentando muita coisa durante a semana com relação a essa palavra. Eu falei, bom, então é ela mesmo para mim e para os ouvintes e para aqueles que me acompanham, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube, uma palavra do Senhor. Tá lá em Gênesis 41, capítulo 50, fala assim, ó. E nasceram a José filhos antes que viesse o ano da fome. E lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de que lhe deu, né? E chamou José ao primeiro filho Manassés, porque ele disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez esquecer na terra da minha, me fez crescer, me fez prosperar. Tem uma tradução que eu li que fala que me fez ser feliz na terra da minha aflição. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, a história de José é conhecida, né, Josi? Aquele sonhador, filho de Jacó, que sonhava e contava os sonhos, e os irmãos não gostavam dele. Ele começou a ter contenda com os irmãos, e a Bíblia mesmo fala que teve um tempo na vida de Jacó, na vida de José, que ele não tinha mais paz para com os irmãos. Tudo deles virava briga. Porque também o próprio Jacó contribuía com isso. Como? Quando Jacó não deixava escondido, deixava transparecer para o resto dos irmãos que José era o filho preferido dele. Porque José era filho de Raquel, a esposa que ele verdadeiramente amava.
A mulher que ele encontrou, quando ele estava indo embora para a casa de Labão, encontrou ela no poço, né, dando água para as ovelhas de seu pai, e ele já se apaixonou por ela, trabalhou 7 anos para casar com ela. Depois o pai dela falou, não, enganou, né, Jacó lá no dia do casamento, e deu a irmã mais velha dela, Lia, para casar. Aí ele trabalhou mais 7 anos para casar com a Raquel, porque verdadeiramente ele amava a Raquel, né? E Deus abençoava Lia e dava muitos filhos para Lia. E Raquel não conseguia ter filhos. Até que um dia ela teve José. Então, quando Raquel conseguiu ter José, Jacó já estava bem velho e ele amava demais esse filho. E ele não deixava isso escondido dos outros. Depois, no parto do segundo filho de Raquel, o Benjamim, ela morreu, né? Mas Jacó amava demais José. Fez para ele uma túnica toda colorida, diferenciada, para aquele filho, para José. E os irmãos vendo tudo aquilo. E os irmãos foram ficando com ciúme, né? Quantas vezes, até nós mesmos, sem querer, a gente faz alguma coisa que deixa o outro filho enciumado. E aí? O que acontece? Eles vão brigar entre si. E a Bíblia diz, né, para os pais, eu acho que é na carta de... Esqueci de marcar, irmãos. Eu acho que é em Tiago, ou foi Paulo mesmo que falou. Para os pais não suscitarem a ira nos filhos, para manter o coração dos filhos sempre em paz. Então, nesse caso aqui, o próprio Jacó suscitou, fez aparecer esse sentimento maligno nos irmãos de José, fazendo com que eles odiassem a José e quisessem até matá-lo por conta disso. Quiseram. Só que também José fazia uma coisa que ninguém gostava. Tudo que eles faziam de meio de errado, José corria e contava. José, ao mesmo tempo que queria agradar o pai, era fofoqueiro, né, José? Sei lá, né? Não era uma coisa boa que ele fazia. Ele fazia na boa intenção, mas só que os irmãos ficavam com raiva dele, ele era um fofoqueiro. E aí, tudo piorou quando ele teve o sonho, né? De que o céu, a lua, o sol e todas as estrelas se curvavam diante dele. Ele teve o sonho que ele estava colhendo molhos de trigo e os 12 feixes se curvavam diante do feixe dele. Então os irmãos logo entenderam o quê? Você está pensando que você vai ser rei sobre nós? Você está pensando que você vai mandar? Quem é você? Né? Até porque naquela época o direito da primogenitura, né, da bênção, de que ia herdar a herança do pai, ia herdar a responsabilidade do pai, essa herança era para o filho primogênito, e José não era, né? José, eu acho que ele foi o 6º filho de Jacó. Enfim, irmãos, foi crescendo essa contenda no coração desses homens. E aí, um dia eles foram para muito longe levar as ovelhas para pastar. Segundo os historiadores, historiadores não, agora é a Bíblia que fala, né? Jacó falou para José, vai ver onde estão seus irmãos, que eles estão demorando para retornar. José saiu com a túnica dele, colorida, que ele não desgrudava daquela... ele não desgrudava daquela túnica, pegou a túnica, pegou pão, pegou tudo para levar para os irmãos e caminhou quase 100 quilômetros procurando esses irmãos. Quando ele vem vindo, os irmãos não o receberam em paz, é lógico. Lá vem o sonhador. O que ele quer aqui? Já quer caçar confusão para levar para o nosso pai? Já quer contar mentira para o nosso pai? Inventar as coisas, fazer fofoca? Ali naquele momento, quando ele chegou, eles decidiram falar, não, nós vamos nos livrar dele. Nós não vamos ficar com ele. Queriam matá-lo, né? Você pode acompanhar isso na história de José, no livro de Gênesis, ou como foi uma história que passou na TV, né? Todo mundo conhece, né? Graças a Deus. Aí, irmãos, eles tentam matá-lo, mas Judá intercede, falando que não, tal, jogaram ele dentro de um poço. Nesse poço ele ficou lá gritando. Num poço no deserto, o que tem num poço dentro de um poço de um deserto? Tem escorpião, tem cobra, tem tudo que é coisa, né? E ele lá gritando, seus irmãos tiraram, resolveram, não vamos matá-lo. A gente não tem coragem de ter esse sangue sobre nós, que, né, por causa do nosso pai. Então nós vamos vendê-lo para essa caravana. Estava passando uma caravana de ismaelitas, compraram José como um escravo, falaram para ele, não, ele é um escravo nosso, não é nosso irmão.
Venderam, pegaram lá as moedas, as 20 moedas, né? Porque José também representa a vida de Jesus também, né? Ele é um paralelo ali com Jesus, uma alegoria, né, de Jesus. Foi vendido pelos seus irmãos também. Seus irmãos o rejeitaram, assim como Jesus foi rejeitado pelo seu povo também. O fato é, irmãos, que ele foi levado para o Egito. Chegou lá, ele foi trabalhar numa casa, até que aí estava legal. Passou o poço, conseguiu sobreviver, foi levado como escravo, mas foi parar numa casa para trabalhar. O cara já gostou dele, né? O Potifar já colocou ele para ser tipo um gerente ali da casa. Ele estava de boa, né? Como diz. Daí a pouco, o que acontece com José? A mulher de Potifar começa a dar em cima dele. E ele não caiu, lógico, porque José tinha muito temor de Deus. O que ele aprendeu com Jacó sobre Deus estava guardado no coração dele. Porque Jacó ensinava a seus filhos o caminho do Senhor. Ensinava a todos. Mas parece que José foi o que mais teve temor de Deus. Por causa do temor de Deus e porque ele era um servo obediente também do seu patrão ali, ele fugiu da mulher. E no que ele foge da mulher, ela fica com a roupa dele, né? E acusa ele de querer estuprá-la. Ele vai parar na prisão. Ficou 13 anos na prisão. As prisões de antigamente não eram que nem as de hoje. Que apesar de ser um local horrível, ainda é um local. Era nos porões, né? Naqueles lugares frios, aqueles lugares escuros. Eles eram tratados com o mínimo de ração possível. Não tinha marmitinha, marmitex quentinha para eles, não, né? Eles colocavam grilhões nos pés dos presos, ferros, amarrando os presos ali. E José foi para este lugar e lá ele ficou 13 anos. Até que chegou o tempo de Deus dele sair dali, decifrar o sonho de Faraó, das vacas gordas e das vacas magras, das espigas grandes e das espigas mirradas, para Faraó colocá-lo sobre governador de todo o Egito, certo? Enquanto isso, o pai dele estava lá na terra de Canaã com os irmãos. Eis que chegou a fome em Canaã, e aonde é que tinha alimento? Porque José estava ali naquele lugar, naquele dia. Estava alimento tinha no Egito. E aí Jacó fala para os filhos, vai buscar alimento no Egito. Os filhos vieram buscar alimento. Não reconheceram José, porque quando eles chegaram lá, José já não era mais aquele mocinho hebreu. Ele já era o faraó, quase um faraó do Egito, com as vestes do Egito, com aquelas maquiagens do Egito. Os irmãos não o reconheceram. E eles foram embora, e depois eles voltaram. E a José armou uma cilada para eles, para que eles pudessem dizer, se manifestar ali a verdade deles, né? Porque senão o segundo filho de Jacó, o irmão de pai e mãe com José, o Benjamim, ficaria preso ali no Egito. Eles sempre tiveram uma consciência pesada do que eles fizeram com José. Sempre. A consciência daqueles irmãos nunca foi... Eles nunca dormiram em paz, eu acredito, depois que eles fizeram essa armada com o irmão. Nunca mais dormiu em paz. E quando eles se viram diante da possibilidade de perder o outro irmão, filho do pai, eles quase endoidaram. Aí eles contaram toda a verdade. E aí, José se manifestou a eles. Falou, eu sou José. Aleluia. Sou eu. Eu estou aqui. Sou eu mesmo. E os irmãos pensaram que naquele momento que eles descobriram que José estava naquela posição alta de governador, falou, agora ele vai nos matar, né? Porque os irmãos achavam que José tinha o mesmo coração que eles. Porque a gente tem um ditado que fala assim, né? Alguém acha que você é capaz de fazer alguma coisa, você olha para a pessoa e fala assim, uai, por quem tu me tomas? Por ti? Você tá achando que eu sou igual a você? Esses irmãos acharam que eles iam morrer ali no Egito. Morreram de medo. E José se levanta e fala para eles, não. Não. Eu entendi o plano de Deus. Eu entendi. Ele já havia entendido antes, né? Quando lhe nasceram os filhos, depois que ele virou o governador do Egito, que ele se casou com aquela mulher, com a Asenate, né? A filha de um sacerdote, olha só. Ele teve 2 filhos com ela. E o primeiro filho, quando nasceu,
ele deu o nome de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Deus, essa palavra trabalho aqui pode ser traduzida como sofrimento. Deus me fez esquecer todo o sofrimento da minha vida. Tudo que eu passei na casa do meu pai e tudo que eu passei aqui no Egito por causa da casa do meu pai, por causa dos meus irmãos. Deus já tinha trabalhado no coração dele. E ele falou o quê? Deus me fez esquecer este sofrimento. Ou seja, agora o coração de José era um coração limpo, sem mágoas, sem ressentimentos. Ele tinha perdoado tudo, porque ele entendeu que era Deus que estava permitindo toda aquela situação. E ele só chegou onde ele chegou porque ele não se revoltou contra a situação. Você acha que ele não poderia ter fugido do Egito e ter voltado? Foi, José, ele poderia ter fugido, ter voltado para a terra do pai dele. Uai? Mas o que fez José ficar preso lá no Egito e nunca mais também querer saber da família? Ele não sabia o que tinha acontecido. E aí? Mas desde esse momento, eu acredito, né, que ele não quis voltar para saber com o pai dele o que estava acontecendo com os irmãos, que ele passou a vida inteira denunciando os irmãos. Agora ele poderia voltar. Quando ele se tornou faraó, quando ele se tornou governador no Egito, ele também teve toda a oportunidade do mundo de falar para o faraó: eu vou ali e já volto. Ele tinha poder para isso. Ele tinha carruagem para isso. O faraó gostava dele, deixaria ele fazer o que quisesse. Mas ele também não foi atrás. Quem de nós não iria, irmãos, tirar em pratos limpos a história? Agora que ele estava no poder, que ele tinha vencido a prisão e tudo, ele poderia falar: eu vou lá saber com o meu pai, com os meus irmãos, como é que eles estão. Poderia ter voltado para a terra dele para saber. Mas ele não fez isso. Isso já era porque ele estava entendendo que tinha algum mistério de Deus. Isso é porque ele estava entendendo que aqueles sonhos que ele teve eram muito reais e ele não ia fazer nada que Deus não permitisse ele fazer. Eu tenho certeza que se fosse eu, pegaria o que ele pegava? Um camelo naquele tempo e corria lá para saber do pai da família. Ele não fez, ele esperou. Ele esperou. Primeiro ele perdoou e aquietou. Ele não correu atrás, nem da mulher, né, que acusou ele de estrupar. Ele ficou 13 anos na prisão por causa dessa mulher. A gente não vê na Bíblia falando que José foi atrás dela. Não. Ele foi viver a vida dele. E é muito interessante essa frase aqui, que ele fala: Deus me fez esquecer. Nós não conseguimos esquecer nada de mal que nos acontece, mas Deus nos faz esquecer. E se nós não esquecermos todo o mal que foi feito para as nossas vidas, nós não conseguimos caminhar. A gente fica preso no passado. Sabe por que José foi de preso a governador? Porque ele esqueceu. Então a vida dele caminhou. Ele não ficou preso no passado. Porque o passado, as mágoas, as desilusões, tudo aquilo que acontece na nossa vida, que vem de pessoas que mais nos machucam, que vem da família, não é? Às vezes vem de irmãos de igreja, acontece muito. Mas nós não podemos ficar com essa bola de chumbo no nosso pé, nos parando e impedindo que a gente caminhe. A gente tem que se libertar. A gente não consegue. Mas o que eu aprendo aqui com José, quando ele fala o nome do primeiro filho, Manassés, Deus me fez esquecer. Foi Deus que me ajudou. Foi Deus que entrou na minha vida e me fez esquecer e me fez entender o propósito dele. Porque agora que ele via essa fome no mundo e só no Egito tinha alimento. Então ele passou por tudo isso, porque Deus tinha um projeto na vida dele, de salvar não só a família dele, mas salvar todo o povo. Então, irmãos, por que é que tem pessoas que sofrem tanto?
Porque Deus escolheu. Eu não vou contender com Deus. Eu não vou falar por quê, por quê, por quê. Eu vou entender que é um processo. Que Deus tem algo melhor lá na frente. Deus está me ensinando muita coisa. Deus está ensinando outras pessoas também através da minha vida. Por que que Deus me escolheu? Louvado seja Deus. Sou grata a Deus por ter me escolhido. E aí? Você vai questionar? Não questione. Simplesmente adore ao Senhor. Simplesmente entenda que Ele está no controle. E se Ele te escolheu para passar por isso, louve a Deus. Ou então você tem coragem de falar para Ele e falar, não quero, deixa que eu cuido de mim. Você tem coragem de falar para o Senhor isso? Você não tem. Eu não tenho. Senhor, eis-me aqui. Faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Porque eu creio, eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Embora nesse momento eu não estou entendendo nada. Eu fui que nem José. Alguém foi jogado dentro de um poço com um escorpião, com serpente no escuro? Eu ainda não fui. De todos os sofrimentos que eu já tive. Alguém já foi preso naquelas prisões de antigamente? Com os ferrolhos nos pés, naqueles lugares úmidos, fedidos, sub-humanos? Alguém já... Não. Então a nossa vida está muito melhor que a de José ainda, né, Josi? E José está falando aqui, eu esqueci, Deus me fez esquecer. Esqueceu. Por isso ele casou, por isso ele constituiu família, por isso a vida dele progrediu. Entenda o segredo, irmãos. Para nós caminharmos, para nós progredirmos, é necessário esquecer as aflições, é necessário perdoar quem nos fez sofrer. Porque foi Deus que permitiu. E não questione Deus quando Ele está fazendo isso na nossa vida. Não questione. Simplesmente aceite e fala, eis-me aqui, Senhor, somente me capacite para passar isso. Fecha a minha boca para eu não murmurar, porque se eu murmurar eu vou perder a minha bênção. Amém, irmãos? Então, amém. Então, vamos para o segundo filho. Ele teve esse primeiro filho, Deus me fez esquecer, Manassés. Depois ele vai ter o segundo filho e vai pôr o nome de Efraim. Aí, o nome de Efraim, porque ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele esqueceu o que a família fez com ele. E na terra onde ele sofreu, onde ele foi para a prisão, lá Deus fez ele crescer. Amados, a terra da aflição para as nossas vidas é para o nosso crescimento. A terra da aflição para as nossas vidas é para nós entendermos um grande projeto que Deus tem para nós. Então não murmure, aceite. Porque é na terra da aflição que Deus dá crescimento para o seu povo. Foi lá no deserto que Deus preparou o povo dele para entrar na terra prometida. Foi lá no deserto, na terra da aflição, que eles puderam entender o projeto de Deus. Então não reclame, simplesmente confie que o Senhor está no controle de todas as coisas verdadeiramente. Esqueça o mal que te fizeram. Perdoe as pessoas porque elas foram usadas. Deus permitiu que elas fizessem o que elas fizeram para que hoje você tenha estrutura que ninguém tem, para que hoje você tenha testemunhos que ninguém tem, para que hoje você seja usado como ninguém é usado. E assim que você perdoar, na terra onde você está hoje, na aflição que você está hoje, Deus vai fazer você crescer aí. Deus vai fazer você ser feliz aí. Como eu falei, tem uma tradução que fala, Deus me fez ser feliz na terra da minha aflição. Na terra do sofrimento e da dor é onde nós somos felizes. Entendeu? Onde é que eu sofro? No mundo, gente. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas nós estamos aqui como efraimitas, e tem um mistério nisso, para vencermos este mundo de aflição. E Deus nos faz crescer aqui, Deus nos faz vencer aqui, porque Ele tem um projeto para as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus, então perdoe, então esqueça, então entenda que esse lugar de aflição não é para te matar, o lugar de aflição é para você crescer, aleluia, é para você ser feliz com o seu Deus.
E é aí mesmo que ele trabalha. Deus trabalha assim. Por quê? Não sei, irmãos. Eu não questiono essas coisas. Não questiono. Eu olho para trás e louvo ao Senhor. Porque na minha vida eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. Porque se eu não tivesse passado, se eu não tivesse sofrido, se eu não tivesse sido traída, humilhada, rejeitada, como José foi, porque você pensa que foi fácil para José conviver com esses irmãos? É claro que não, ele era rejeitado pelos irmãos. Onde ele chegava, ele desmanchava a rodinha dos irmãos. Ele não era bem aceito, os irmãos não gostavam dele, falavam que ele era fofoqueiro, os irmãos nem conversavam nada com ele, porque ele ia contar tudo, o pai. Ele era rejeitado. E ele venceu. Agora nós estamos numa geração, nós estamos num tempo que as pessoas não aguentam uma rejeição. Sofre demais, cai em depressão e destroem as suas vidas. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que colocar na mão do Senhor e ser como José. E depois chegar o tempo que nós vamos falar assim: Manassés da minha vida, Manassés da minha vida. E Deus me fez esquecer o sofrimento que esse povo me fez passar. E agora eu estou aqui para receber a bênção. É na terra da minha aflição, é na terra da minha aflição, é lá no Egito. Bom dia, Tianinha, bom dia. Deus abençoe a sua vida também. Aleluia! Então, irmãos, é na terra do Egito onde ele foi preso, onde ele foi o maior do Egito. O faraó do Egito não entregou o poder do Egito, a governança do Egito para nenhum egípcio. Não, entregou para José, aquele que tinha sido preso. Por isso que ele deu o nome para o seu segundo filho, Efraim, porque ele viu que naquela terra que ele sofreu, que ele foi escravo, que ele foi preso, é nessa terra que Deus deu um grande crescimento para ele, uma grande alegria para ele. Ele foi posto como governador. Nós não vamos virar governadores. Oh, irmão, se eu for governadora da minha própria vida, eu já estou satisfeita. Não é, Josi? Se a gente governar a nossa própria vida, nós já estamos, irmão, muito no lucro. Não deixar ninguém nos influenciar, deixar a nossa vida só na mão do Senhor e cuidar da nossa vida, nós já estamos muito bem com Deus. Então, olha, seja governador da sua vida. Não deixe que ninguém mande em você, que ninguém te manipule, que ninguém cresça em cima de você. Se liberte, que a bênção, que o Manassés chegue para você, que o Efraim chegue para você nessa manhã. Assim como eu quero que chegue para minha vida, acho que já, graças a Deus, eu olho para minha vida hoje, irmãos, eu falo, Deus me ajudou a perdoar tudo. Deus me ajudou a esquecer os meus pecados também, porque o inimigo também usa essa ferramenta contra nós. Ele nos acusa daquilo que nós fizemos, mas na palavra do Senhor está escrito que ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Então não acabou a acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas, nós zeramos a nossa vida e começamos de novo. E o Senhor nos dá graça, nos capacita e o Senhor quer nos libertar de nós mesmos, dessas prisões mentais que tanto nos afligem, porque Satanás sabe a nossa fraqueza, ele vai lá na nossa mente para nos acusar, ele vai lá na nossa mente para nos deixar entristecidos. Ele faz brotar no nosso coração raiz de amargura, mas a Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a vossa amargura. Não durma com raiva de ninguém. Perdoe, para que você cresça, para que você receba a bênção de Efraim na sua vida, para crescer na terra da sua aflição. José conseguiu vencer, então nós também vamos conseguir, irmãos, porque nós não somos diferentes dele. Tiago disse, no apóstolo Tiago, na sua carta, falou que nós não somos diferentes de Elias, que mandava parar a chuva, meu Deus do céu. Falou, por 3 anos e meio não chove nessa terra, 3 anos e meio, Israel na sequidão. E o apóstolo Tiago falou, nós não somos diferentes dele. Também nós não somos diferentes de José. Nós, assim, que Deus também pode fazer em nós brotar esse esquecimento das mágoas, do nosso passado, das infelicidades, para nos libertar, para nós podermos caminhar. Deus já nos perdoou, né? Deus já nos perdoou, né, Jô? Já perdoou, gente. Caminha, não fica preso em mágoas, em decepções. Não, caminha.
O mundo é grande, vamos caminhar para frente, vamos largar o passado para lá, tira essas bolotas de chumbo que está presa aos seus pés. Não fique na prisão de onde Deus já te tirou da prisão. Ana Barbosa, Deus abençoe sua vida. Um beijo, Pai Senhor. Deus já nos libertou, como a Josi disse aqui, já nos perdoou. Então, olha, caminha, perdoa, olhe para frente. Olhe para tudo que Deus já fez na sua vida. Entendeu? E não se permita ficar preso ao passado. Esqueça que essa bênção de Manassés, a bênção do esquecimento do sofrimento, irmãos, caia sobre nós, na minha vida, na tua vida, dentro da tua casa. Esquece e vai caminhar. Jesus tem um milhão de oportunidades para você viver feliz. Então não se prenda ao passado, ao sofrimento, não se prenda com as amarguras no coração das pessoas que te magoaram. Eles não sabiam de nada, irmãos. Eles também perdoa. Eles também não sabiam. Você pensa que as pessoas são más porque querem? Quem é que quer ser parecido com o diabo, gente? Ninguém quer. Quem em sã consciência quer ser do mal? Eu não acredito que alguém em sã consciência se entregue ao mal. Ela vai aos poucos. E essa raiz de amargura, deixa eu te falar, ela provoca no ser humano coisas abomináveis. Porque aí o inimigo acha brecha nesse teu coração que não perdoa. Ele faz morada dentro de você. E ele transforma você numa pessoa pior do que aquelas que te magoaram. Preste atenção. Sabe que Deus me deu essa palavra e eu fiquei pensando, né, Josi? E aí depois conversando com a Karina lá na escola, sobre o fato, ela estava vendo cenas do filme do Mel Gibson, né, lá do Jesus Cristo, e ela perguntou para mim, por que esse povo maltratava Jesus? Os fariseus da época, né, os sacerdotes. Por que eles entregaram Jesus? E eu falei, não sei também te explicar, Karina. Mas o fato é, eles rejeitaram, mas Deus tem um propósito com esse povo, um tratamento com esse povo. Eu não falo nada, né? E depois eu comecei a pensar e lembrar que hoje existe aí umas famílias, uns homens poderosos no mundo que querem dominar o mundo, que querem controlar o mundo, que querem destruir o mundo. A paz, Senhor, irmã Verinha, Deus abençoe sua vida. Estes homens maus deste presente século, que está levando o mundo à destruição, que quer reduzir a população mundial, a maioria desses homens são judeus. Vou te falar, George Soros, umas famílias aí, família Rothschild, Salomão Schwarzman, sei lá, o cara lá do Fórum Econômico Mundial, o Bill Gates, o cara do Facebook, o menino lá do Zuckerberg, todos esses grandes nomes do mundo que estão hoje no topo da sociedade e que desejam no coração deles destruir a humanidade. Eles querem destruir. Eles querem reduzir a população mundial. Então, eles fazem de tudo para que a população diminua. Eles promovem aborto para proibir gente de nascer. Eles promovem agenda de gênero, porque 2 e 2 juntos iguais não se reproduzem, então já vai diminuindo. Eles promovem picadinhas, não sei. Eles promovem vírus, porque a intenção deles é destruir a humanidade. Eles promovem violência, né? Por exemplo, o nosso STF, que tem aqueles juízes que proíbe a polícia de entrar nos morros, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. O que ele quer? Ele quer que a violência aumente, porque assim as pessoas morrem mais na violência, né? Lógico. Tudo deles é para destruir a humanidade. Essa coisa que eu falo sempre da agenda da ONU, a Agenda 2030, que quer promover umas mudanças no mundo, aparentemente é bom,
porque o diabo é assim, né? Ele tem aparência de cordeiro, mas ele ruge como um leão, ele quer nos devorar. Essa agenda, no fim de tudo, ela quer destruir a sociedade como ela é hoje. Essa sociedade que nós colocamos como uma sociedade judaico-cristã, eles querem destruir. Sabe por que os jovens estão rebeldes? Sabe por que os jovens só pensam em sexo, drogas e rock and roll? Porque esta é a propaganda deste povo na televisão, para destruir a mente dos jovens e destruir a sociedade. Quem é que está no topo desse povo querendo destruir a sociedade? Os judeus. Irmãos, eu também fiquei pensando, Deus, por que isso? É o teu povo, Jesus. Eles são descendentes de carne de Abraão. Como que eles puderam se transformar nas pessoas mais repugnantes da terra? Esses poucos, gente. Não estou falando do povo judeu, não, que eu amo judeu. Aí Deus falou meu coração, porque eles não conseguiram perdoar, porque eles foram jogados para os exílios na Babilônia, né? Na Assíria. Depois aconteceu o grande holocausto com eles lá na Segunda Guerra. Eles não conseguiram perdoar a sociedade. Por quê? Os homens, sim, Cidinha. Essa semana eu passei a semana quase assim, sabe, louca, pensando nessas coisas. Eles são judeus, todos eles. Eles não conseguiram perdoar o mal que o povo fez para eles. Porque desde que eles desobedeceram a Deus, Deus falou, eu vou espalhar vocês entre as nações, eu vou colocar a espada atrás de vocês, eu vou tornar vocês o opróbrio da sociedade. E realmente aconteceu isso. Judeu, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos o verbo judiar. Da onde vem o verbo judiar? É de ver um judeu sofrendo. Criou-se uma palavra, judiar. Eles não perdoaram o povo. As nações que quiseram expulsá-los, eles foram expulsos da Alemanha, agora recentemente, há 500 anos atrás, expulsos da Alemanha, depois eles foram expulsos de Portugal, e quando eles eram expulsos, eles perdiam todas as riquezas, os governos saqueavam eles. Gente, a vida deles não foi fácil, tem que ter muita fé para resistir. E eles criaram essa raiz de amargura no coração. Por isso hoje eles querem a destruição do mundo, porque o mundo os quis destruir. Então, meus amados, perdoa. Perdoa. Porque o que eles querem hoje é destruir o mundo, porque o mundo um dia os quis destruir. Só que eles não entendem que eles estavam nessa situação por rebeldia a Deus. Foi Deus que falou, se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor da terra. Mas se vocês se voltarem contra mim, eu os espalharei no meio das nações. E vocês serão opróbrio, povo maldito. E onde eles passam, eles são expulsos, eles são odiados, eles são detestados. E esses homens que hoje alcançaram o poder, têm dentro de si essa maldade de querer destruir quem os destruiu, quem eles viram, principalmente esses de hoje, eles são todos parentes de pessoas, de judeus que sobreviveram ao Holocausto. Deixaram crescer uma raiz de amargura, emprestaram a mente e o coração deles para Satanás. Hoje, claramente, Satanás opera através da vida desses homens para destruir a humanidade. Essa semana eu estive orando, Deus nos guarde, Deus nos proteja da malignidade deles. Pai, em nome de Jesus. Quantas crianças não têm pai, não têm mãe, estão nas drogas por causa de uma agenda de destruição das famílias que eles impõem nos povos através dos seus governantes. Porque eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro, eles compram os governos, eles compram a imprensa, eles compram o Supremo Tribunal Federal, eles compram tudo com o dinheiro que eles têm para destruir os povos. É uma maldade infinita que eles têm nos corações. Então a tua oração, a minha oração é, Deus nos guarde disso.
Deus, que a bênção de Manassés e de Efraim esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos esquecer aquilo que nos fez sofrer, que nós possamos crescer no lugar de sofrimento da nossa vida, mas que nós não sejamos morada de Satanás. Porque se ele pegar, meus irmãos, o inimigo trabalha para nos destruir. Se ele pegar uma fraqueza nossa dentro do nosso coração, ele nos destrói e nós destruímos quem está à nossa volta. E Deus não se agrada disso. Deus não quer isso. Não quer. Não quer. Sabe o que o pastor Alex, o pastor do meu grupo lá, falou essa semana? Que esse povo, essa elite que domina, ela é a besta. Ela é a mulher, né? Ela é a mulher. Ela é a mulher adúltera, lá do livro de Apocalipse 17. Que ela compra as nações, compra os governos para destruir os povos. Não deixe teu coração ser cheio. Que horas são, Josi? 10. Falta 10 só? Senhor, meu Pai. Irmãos, é isso. Então, outra coisa que eu quero falar também. Ai, nós somos Efraim, viu? Sabe? Nossa, eu tinha que falar desse negócio antes de terminar. Lá, quando Jacó foi morrer, ele foi abençoar os filhos de José. Manassés é o primogênito, Efraim é o segundo filho. Só que na hora da bênção, Jacó trocou as mãos e abençoou primeiro Efraim e depois Manassés. O próprio José não entendeu o que ele estava fazendo ali. Não, pai, tá errado. O meu primogênito é o Manassés. E Jacó falou, não. Só que o menor vai ser o maior. Efraim vai ser uma multidão de povos, tribos, línguas e nações. Vai ser uma multidão de povos. Depois, quando os reinos de Israel se dividiu, ficou reino do norte e reino do sul, o reino do norte ficou conhecido só como Efraim, Israel ou Efraim. 10 tribos lá, resumidamente, Deus trata com eles sempre Israel ou Efraim. Eles foram espalhados pela terra como pó. E para cumprir a palavra que Jacó deu, né? Falou que Efraim seria como peixes, né? Multidões. Mais tarde, quando Jesus vem, ele chama Pedro, chama lá os pescadores e fala assim: agora vocês serão pescadores de homens. Ou seja, Jesus estava falando para eles: pesque aqueles peixes que foram espalhados entre as nações, povos, tribos e línguas, pesque todos e traga de volta. Pesque, chame. Então, irmãos, hoje nós somos efraimitas. Se nós somos efraimitas, nós temos que aprender que nós estamos nesse mundo para sofrer mesmo, porque esse mundo é de sofrimento, de dor. Mas, segundo José falou aqui, Deus me fez crescer na terra da aflição. Nós somos assim, igual clara de ovo mesmo. Quanto mais bate, mais nós cresce. Não esquenta a cabeça, não. Toma a bênção de Manassés e Efraim para tua vida. Você é Efraim, eu sou Efraim. Nós somos um povo que cresce em meio à aflição. Não precisa temer o mal. Nós somos Efraim, irmãos. Essa bênção está sobre as nossas vidas. O nome Efraim é meu e teu. Então recebe a bênção do Senhor. Cresça no meio dessa aflição sua. Perdoe e depois você cresça. Ó, voe alto, voe como ar. Que Deus coloque asas nas tuas costas para que você possa voar, porque o mundo é grande. E Deus tem muitas bênçãos para serem derramadas. E nós somos esses peixes que Jesus falou para os pescadores. Vocês serão pescadores de homens. Quem é os homens? Eu, você, que nós nos convertemos, que estamos aqui aos pés de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus estava lembrando para eles, aquela bênção que Jacó deu para Efraim, que ele seria multidão de peixes. Agora somos nós, irmãos, recebe a bênção. Recebe a bênção. Você é um Efraim, você é um peixe. E digo mais, naquela grande pesca milagrosa, que eles pescaram tantos peixes e depois... No final, tinha 156 peixes. Nada na Bíblia por acaso, né? Tinha 156 peixes grandes lá. Você sabe que na literatura, na língua judaica, na língua hebraica,
O número 156 vem da palavra filhos de Deus. Ou seja, Jesus estava falando para os discípulos ali, ó, pesquem, peixes, traz de volta o meu Efraim para mim, traga de volta os filhos de Deus para Deus. Oh, aleluia! Se eu fosse você, ficava tão alegre, tão feliz, que independente de tudo que você sofreu, que você passou, que fizeram você sofrer, você é Efraim, você vai crescer, você é um peixe, você é um filho de Deus, e você nasceu para ser feliz e abençoado pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você o rosto dele, tenha misericórdia, que a bênção de Manassés e Efraim caia sobre nós, que o nosso coração esteja pronto para receber as bênçãos, pronto para perdoar, pronto para voar, irmãos. Voe muito alto, irmãos, voe. A bênção do Senhor é em medida, recalcada, sacudida e transbordante. E nós somos filhos para receber essas bênçãos. Só que Deus não vai abençoar nenhum rebelde, nenhum revoltado, nenhum coração duro, não. Deus vai abençoar aqueles que têm terra fértil para produzir boas sementes. Que o Senhor te dê uma boa semana, uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus Cristo. Você da rádio fica com louvor aqui, e desculpe a falação, é que eu até esqueci da hora, irmãos, porque o assunto é bom. Em nome de Jesus, até segunda-feira, querendo Deus, a paz do Senhor Jesus ao seu coração.